tá bom? Mas eu vou trazer outro assunto aqui. Vamos altar o pano para a manga. Vamos falar de emendas parlamentares, presidente de partido, decisão do Supremo, transparência e rastreabilidade nas emendas parlamentares. Flávio Dino, eu citei apenas 5 itens de um assunto, minha gente, que passou o fim de semana fervendo e segue. A decisão do ministro Flávio Dino de bloquear os bens de alguns investigados em uma investigação de suposto esquema de desvio de emendas. Esta decisão contrariou um parecer da Procuradoria-Geral da República. A Aline Beckett vem falar com a gente sobre isso. Porém, entretanto, todavia, apesar de discordar da medida em si, o procurador-geral Paulo Gonet defende as investigações. Mas como que é isso, Aline? Discorda de uma coisa, mas concorda com outra? Explique-nos essas coisas todas, por favor. Bem-vinda, Aline Beckett. Oi, Elisa, muito obrigada. Bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui no live. É complicado de entender mesmo, mas a Procuradoria-Geral da República havia manifestado em um parecer ser contra o bloqueio de bens em relação a esses investigados, mas em contrapartida defendeu que essas investigações da Polícia Federal precisam então continuar e inclusive o monitoramento também desses recursos que está sendo feito então mediante essa decisão do ministro Flávio Dino. É apenas esse ponto mesmo ali de divergência entre as duas instituições, Elisa. Eu destaco que nessa decisão o ministro Flávio Dino acabou determinando o bloqueio de cerca de 119 milhões de reais em bens de Valdemar Costa Neto e o ex-presidente também da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, teve ali cerca de 6 milhões em bens também bloqueados. Segundo o ministro, a justificativa dada para ele nessa decisão, onde é esse ponto que contraria de certa forma a Procuradoria-Geral da República, é de que essa medida busca preservar ali esses recursos para um eventual ressarcimento aos cofres públicos logo quando a Polícia Federal terminar então essas investigações. Caso fique comprovado, então esses bens serviriam já ali como um ressarcimento aos cofres públicos. Isso ocorre dentro do âmbito da Operação Transparência, né, uma operação que investiga um suposto desvio de emendas parlamentares conduzidas ali por pessoas sem mandato, utilizando toda a estrutura administrativa da Câmara dos Deputados para fazer essa destinação de emendas parlamentares de forma irregular, utilizando ali o nome dos deputados. Em relação a Valdemar Costa Neto, cerca de 21 emendas, de acordo com a Polícia Federal, teriam sido direcionadas de forma irregular. Já Eduardo Cunha, ele está sem mandato, teve seu mandato cassado em 2016 por quebra de decoro parlamentar, mas segundo o ministro Flávio Dino, ele atuava nos bastidores, né, fazendo a indicação ali das emendas e dos municípios que poderiam, de certa forma, receber esses recursos. Dino determinou então a suspensão da execução dessas emendas parlamentares, mandou informar aos municípios que esses recursos estariam sendo bloqueados e mandou que a Câmara dos Deputados disponibilize todas as informações a respeito desse processo, dessa tramitação desses recursos. A Polícia Federal chegou então a essas evidências mediante conversas entre servidores de gabinete, planilhas também que foram analisadas pelos agentes da PF e as mensagens de celular. E agora os investigadores tentam descobrir se de fato os parlamentares, os deputados que tiveram ali seus nomes associados a essa indicação dessas emendas, se eles sabiam, tinham pleno conhecimento então do desvio dessas emendas ou se apenas os seus dados, os seus nomes estavam sendo utilizados ali no caso para essa autorização. Uma das hipóteses da PF neste momento é de que parte deles, pelo menos parte, não sabiam, desconhecem então que seus nomes estavam utilizando para esse tipo de indicação de emenda parlamentar. E as investigações também apuram um suposto aval, uma suposta ali prerrogativa da Câmara dos Deputados de ter aceitado então a indicação dessas emendas a alguns municípios e a indicação de alguns parlamentares também. O presidente Hugo Mota chegou por meio de nota a afirmar que a Câmara vai cumprir então todas essas determinações, essas exigências encaminhadas pelo Supremo Tribunal Federal e
também chegou a pontuar e a criticar a decisão do ministro Flávio Dino, né? Ele disse que é uma indevida intervenção judicial. Já Valdemar Costa Neto e Eduardo Cunha negam qualquer irregularidade em relação a essas emendas parlamentares. A gente segue por aqui, acompanhando toda a repercussão e expectativa também dos desdobramentos dos próximos passos dessas investigações. Elisa. Aline Beckett conversando com a gente sobre, então, as emendas parlamentares, os efeitos de decisão do Supremo Tribunal Federal, os partidos políticos, né? Claro, partidos políticos, mas eu digo, os políticos dentro do Congresso que estão fazendo movimentações ali contrárias à decisão de Flávio Dino. E aí, sabe assim, quando você encontra um vespeiro e de repente o vespeiro vai crescendo, você fala, meu Deus, é maior ainda do que a gente tinha imaginado? Porque a gente está falando de um debate sobre regras de repasses de emendas parlamentares.